Amém, irmãos? Preste atenção. Deus fez 2 alianças com os homens. Quantas alianças? 2. Todo o compromisso de Deus com os homens está nessas 2 alianças. A primeira aliança, ou o primeiro contrato, o primeiro compromisso de Deus com o homem, foi assumido quando Deus falou com Moisés. Quando Deus entregou a lei para Moisés, e Moisés entregou a lei para o povo. Amém, irmãos? Essa aliança que Deus fez com Moisés, nós conhecemos ela hoje como Antiga Aliança, ou Antigo Testamento. Se você for aí folhear a sua Bíblia, você vai ver que tem 2 testamentos, amém? Testamento e aliança é a mesma coisa. 2 testamentos, 2 alianças. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Amém, irmãos? Amém. Quantas alianças Deus fez com o homem? 2. A primeira através de Moisés. E a segunda através de Jesus Cristo. Amém? A primeira através de Moisés, a segunda através de Jesus Cristo. Observe. Na aliança que Deus fez com o povo através de Moisés, funcionava assim. Deus disse: eu vou abençoar vocês. Quando? Quando vocês obedecerem tudo o que eu disser. Se vocês fizerem tudo o que eu disser para vocês fazerem, então vocês serão poderosamente abençoados. Vamos ver o texto? Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 28. Olha o texto, verso 1. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então ele vai falar das bênçãos. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das ovelhas, o teu cesto, bendito tudo, diga assim, se você ouvir e obedecer tudo. Diga assim, tudo. Pastor, quantos mandamentos eles tinham que obedecer? Segundo os estudiosos, 613. Qual que era o problema? Transgrediu tudo. Você está aí? Diga amém. Quem que era abençoado? Diga assim, ninguém. No Antigo Testamento, a bênção de Deus não vinha sobre o povo. Diga assim, por quê? Porque a aliança tinha uma condição. Qual que era a condição? Você tem que obedecer tudo. Diga assim, tem que obedecer tudo. Os irmãos estão aí, sim ou não? Essa era a aliança que Deus tinha com o povo. Se você me ouvir e obedecer tudo que eu te disser, sem tropeçar em nada, então os céus vão se abrir e você vai ser abençoado. Qual que era o problema? Nenhum homem deu conta de obedecer a Deus em tudo. Diga assim, nenhum homem. Até vir Jesus Cristo. Você está aí? Diga amém. Diga assim, por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu tudo que Deus disse. Você está aí? Diga amém. Jesus vai dizer, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei. A Bíblia diz que quando Jesus foi até João Batista para ser batizado no Jordão, João Batista disse assim a ele, olha, é eu que tenho que ser batizado por você e você vem a mim? Aí Jesus diz assim para ele, deixe para que se cumpra toda a justiça. Está escrito que vai ser assim, então eu vou cumprir. Você está aí? Diga amém. Quando Jesus cumpriu tudo que Deus disse, então vem sobre ele o quê? Essa palavra. Qual que é a palavra? É abençoado em tudo. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do Jordão, depois de se batizar, os céus se abriram. Diga assim, é a primeira vez. Fale, é a primeira vez que os céus se abrem
sobre um homem. Por quê, pastor? Porque os outros não deram conta de fazer tudo o que Deus tinha dito. Então todos os homens tinham o céu fechado sobre eles. Não tinha bênção sobre eles. Pelo contrário, tinha maldição. Você está aí? Diga amém. Porque, observe, se a pessoa obedecesse a Deus em tudo, ela era abençoada. Mas se ela não obedecesse, ela seria amaldiçoada. Verso de número 15. Olha lá. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te... Presta atenção, não é a pessoa que vai até a maldição, é a maldição que vem até ela. E alcança. Agora olhe para mim, quantos homens tinham cumprido? Nenhum. Então todos viviam com o céu fechado, debaixo de maldição. Jesus é o primeiro a cumprir. Quando ele cumpre, o céu se abre. E a bênção de Deus repousa sobre... Olha para mim. Jesus é completamente abençoado. Toda a bênção de Deus repousou sobre Jesus. Pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Aqui começa a sua história. Preste atenção. Deus sabia e sempre soube que eu e você, nós jamais teríamos o céu aberto sobre nós, porque jamais conseguiríamos cumprir todos os mandamentos que Ele ordena. Então, Deus enviou Jesus, que cumpriu todos os pré-requisitos de Deus, cumpriu toda a lei, todos os estatutos, os céus se abrem sobre ele. E agora, Deus quer fazer uma troca. Aleluia! Se você entendesse. Diga assim, Deus quer fazer uma troca. Quem que é o abençoado da história? Jesus. Amém? Quem que é o amaldiçoado da história? Diga, nós. Aí Deus olha e fala, vou fazer uma troca. Vou fazer uma substituição. Você está aí? Diga amém. O que era abençoado se tornou maldito, para que os malditos se tornassem abençoados. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo de número 3, corre lá. Gálatas, capítulo de número 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? Ou seja, se não cumprir, é maldito. Então todos nós estávamos debaixo da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei de que jeito? Fazendo-se maldição por nós. Para quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, entenda isso. Olhe para mim. Vamos, você precisa entender o que está acontecendo e você precisa entender qual é a aliança que Deus tem com você hoje. Porque olhe para mim, primeira aliança, a antiga aliança, se fizer tudo o que eu mando vai ser abençoado. Se não fizer o que eu mando vai ser amaldiçoado. Consequentemente, todos os homens estavam debaixo de maldição. Aí Deus se faz homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, Jesus se fez homem e cumpriu toda a lei. Quando ele cumpre toda a lei, os céus se abrem e ele é abençoado. É o único homem na face da terra abençoado. Cristo abençoado, todo o resto da humanidade maldito. Aí Deus fala, vou trocar. E Cristo se fez maldição.
mesmo sem ter desobedecido. Porque, pastor, quando é que Cristo se fez maldição? Quando ele pegou todo o nosso pecado e levou sobre ele. Toda a nossa transgressão da lei, tudo aquilo que nós fizemos de errado, ele levou sobre ele, para que eu e você fôssemos benditos com a bênção que Deus deu a Abraão. Então, é o justo se entregando pelos pecadores. É aquele que não transgrediu nada, se entregando pelos transgressores. Para quê? Para que os transgressores tenham os céus abertos sobre eles hoje. Você tem que entender que realmente houve uma troca. Os céus não estavam abertos sobre Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Perceba que os céus se fecharam. Diga assim, quando? Na cruz. Olha a oração dele. Pai, por que me abandonastes? Os céus estão fechados. Mas se o céu realmente se fechou para ele, e houve a troca, isso quer dizer o quê? Que os céus estão abertos sobre aquele com quem foi feito a troca. Você consegue entender ou não? Olhe para mim, aqui vamos entender algo importantíssimo. Muito importante mesmo, que é o princípio do representante. Deus sempre elege um representante para o povo. Posso falar de novo? Todas as vezes que Deus vai se relacionar com o povo, Deus não fala com todo mundo. Deus elege um representante. Você está aí? Diga amém. Observe. Quem foi nosso primeiro representante? Adão. Por isso que quando Adão pecou, todos nós pecamos juntos. Diga assim, por quê? Porque ele é o representante. Consegue entender ou não? Olhe para mim. Você não estava no jardim, você não viu o tal do fruto, você não sabe nem que fruto que é. Consegue entender ou não? Você não comeu do fruto. Você nem sonhava em existir, mas Adão te representava. E quando ele pecou, você se tornou pecador. Olhe para mim. Diga assim, pecador. Diga assim, eu sou pecador. Não porque eu peco. Diga assim, eu peco porque eu sou pecador. Eu recebi uma herança. Qual é a herança? A herança de Adão. Porque Adão me representava. Você está aí? Diga amém. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos. Por quê, pastor? Porque Adão representava todo mundo, inclusive eu e você. Você está aí? Diga amém. Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Deixa eu te mostrar esse texto. Romanos capítulo de número 5. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, amém? Assim também a morte passou a todos, por isso que todos... Então olha para mim, diga assim, Adão me representava. Diga assim, Adão, fale forte, diga, Adão me tornou pecador, mesmo sem eu existir. Tem nada a ver com o peixe, não estava lá, não vi do fruto, não comi, sei nem o que aconteceu, só sei que quando eu nasci, já nasci pecador, porque Adão me tornou, porque ele me representava. Adão me representava diante de Deus. Tá bom de representante? Tá ruim, né? Então o que Deus vai fazer? Diga assim, trocar o representante. Você está aí? Diga amém. E quem é que vai nos representar agora? Jesus Cristo. Aí observe, você não pecou e foi feito pecador. O que Cristo é? Diga assim, justo. Diga santo. Você não é justo, você não se comportou bem, mas Ele te fez porque Ele te representa. Olhe para mim. Eu não pequei e fui feito pecador, porque Adão me representava. Mas eu também não me comportei bem, mas Cristo me
representa, e eu fui feito justo. Você está aí? Diga amém. Olha para mim. Preste atenção. Quando Deus olha para você, Ele vê o seu representante. Você vai orar. Aí Deus diz, quem é que está orando? Ele olha. Ele não vê você, Ele vê o representante. Por isso que Jesus disse, tudo que pedires em meu nome. Porque Deus, preste atenção. Deus não está fazendo para você. Diga assim, por quê? Porque você não merece. Nem eu mereço. Deus está fazendo para Jesus. Porque Ele é que... Quando você vai até a Deus em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Porque Ele que te representa. Você consegue entender isso, sim ou não? Olha para mim. Nós fomos feitos pecadores sem pecar, mas da mesma forma somos feitos justos sem ter justiça nenhuma. Você está aí? Diga amém. Você consegue entender isso, irmão? Presta atenção. Porque a lei da representatividade, ou seja, quem é que te representa? Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos, quem foi que desobedeceu? Todo mundo foi feito pecador. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você consegue entender isso aqui ou não? Quem é que te representa? Jesus. Olhe para mim, presta atenção. Nós éramos representados por Adão, todos pecadores, todos amaldiçoados e todos debaixo da ira de Deus. Deus vai e troca o representante. Quando você confessou Jesus como seu Senhor, o seu representante agora é Jesus Cristo, santo, justo, tem os céus abertos sobre ele, a bênção de Deus, e tudo o que faz, Deus aprova. Por isso que Jesus disse, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, será feito. Você está aí? Diga amém. Olhe para mim, irmão. Você tem que entender isso aqui. Quando você vai a Deus, não é você que está indo. É Jesus. Aí Deus olha e fala assim, Jesus merece. Por quê? Porque Ele obedeceu toda a lei. Ele nunca desobedeceu nada. Ele cumpriu tudo. Ele não tem pecado. Ele merece. Eu vou fazer por Ele. Por quê? Porque Jesus nos representa. Você está aí? Diga amém. Vamos lá. Preste, não tenha pressa. Vamos recapitular. Primeira aliança. Amém? Qual que é a condição? Se obedecer tudo, é abençoado. Se desobedecer uma coisinha só, amaldiçoado. Todos os homens foram feitos malditos. Então Deus se faz homem. Jesus Cristo se fez carne. Amém, irmãos? Obedeceu tudo. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Os céus se abrem sobre ele. O que Deus faz? Vou trocar. O justo vai se tornar maldito. E os malditos vão se tornar justos. Na cruz há uma troca. Eu que merecia estar na cruz. Você merecia estar na cruz por causa do pecado, mas Deus pega todo o pecado nosso e coloca sobre ele. Então, Cristo se faz maldito por nós, para que nós venhamos ser abençoados. Você consegue entender ou não? Então, olhe para mim, entenda, pastor, por que isso não é uma realidade na minha vida? Porque você não crê. Pastor, quando é que os céus de fato vão estar abertos? Sabe qual que é o problema? É que você ainda se relaciona com Deus com base na velha aliança. Como assim, pastor? Pensando assim, quando eu obedecer, aí Deus vai fazer alguma coisa para me ajudar. E quando Deus não faz nada, você até diz assim, tá certo, eu não mereço mesmo. Por quê? Porque você ainda está vivendo a lei de Moisés.
E deixa eu dizer algo para você, segundo a lei de Moisés, ninguém foi abençoado, irmãos. Ninguém, só Jesus conseguiu cumprir. Você consegue entender isso? Mas já houve a troca, já houve a substituição. Pastor, o que eu preciso fazer agora? Crer. Crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus. Olha para mim. O que maior Deus poderia dar a você? De maior? Salvação. Amém? Você ia para o inferno, agora não vai mais. Amém, irmãos? Ele te deu a... Como é que você recebeu a salvação? Presta atenção. Você recebeu a salvação de graça. Sim ou não? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você recebeu o que Deus tinha de melhor para te dar, recebeu de graça por meio da fé. Como é que Deus vai dar o resto das coisas? Consegue? Presta atenção, não tem lógica. Você pensar que o que Deus tinha de mais importante te deu de graça pela fé, e que agora as coisas pequenas que não têm tanto valor, você vai ter que fazer alguma coisa para conquistar. Consegue entender ou não? O meu filho eu dei de graça pela fé para te salvar. Mas não, a geladeira nova, você vai ter que orar 21 dias. Consegue entender que não tem cabimento? Por quê? Porque Deus é um Deus abençoador e gracioso. Você está aí? Diga amém. Olhe para mim, quero te falar um pouco mais sobre a lei da representatividade. O Cristo que nos representa. Esse princípio, ele foi muitas vezes apresentado no Antigo Testamento. Um dos momentos em que isso acontece é na batalha entre Davi e Golias. Amém, irmãos? Presta atenção, como é que funcionou a batalha? 2 exércitos estavam frente a frente para lutar. O exército de Israel e o exército dos filisteus. Então haveria muita morte, muita gente ia morrer. Para que isso não acontecesse, eles elegiam representante. O exército filisteu elegeu um representante e o exército de Israel tinha que eleger um. Só os dois iriam brigar e quem ganhasse a guerra, quem ganhasse a batalha, ganharia a guerra. Os 2 exércitos estão acampados e levanta-se o representante dos filisteus. Quem que é? Golias, mais de 3 metros de altura. A lança dele mais de 60 quilos, a lança. O homem levanta e fala assim, tá, o representante dos filisteus está aqui. Quem é que vai representar Israel agora? Todos os homens de Israel correm e se escondem com medo. Aí vem o Davizinho. Davi foi fazer o quê? Foi para a guerra? Não, foi levar pão e queijo para os irmãos. Alguns pregadores vão ilustrar, vinha o Davizinho puxando o seu carrinho de queijo. Eu penso que foi assim mesmo. O que está acontecendo aí? Lá está o representante dos filisteus. E Israel não tem um representante porque todo mundo está com medo. Aí Davi ouve, olha, o rei mandou dizer que se tiver um corajoso para lá enfrentar o gigante, ele vai deixar que case com a filha dele, ele vai livrar de impostos a família dessa pessoa para o resto da vida, nunca mais vai pagar imposto e vai morar no palácio. O Davi falou, o quê? O que vão fazer? É isso. Vai e pergunta para outro, é isso. Davi diz, eu vou ser o representante de Israel. Mas você é só um menino. Eu sei que eu sou só um menino, mas esse incircunciso não deveria afrontar o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que Davi vai lá no ribeiro, pega 5 pedras lisas, põe no seu alforje de pastor, de caçador, e vai de encontro ao gigante. Lança uma pedra, uma única pedra, acerta a testa do gigante, o gigante cai no chão. Davi não matou o gigante com a pedra, Davi matou o gigante com a espada. Tira a espada do gigante, corta a cabeça dele e ergue a cabeça. Nesse momento, diz a Bíblia, que o exército de Israel, que estava escondido com medo, saiu tudo e começou a perseguir os filisteus. E os filisteus correram. Diga assim, por quê? Perderam a guerra. Diga assim, por quê? Porque o representante morreu. Israel ganhou a guerra. Diga assim, por quê? Porque o representante
venceu. Você sabe quem que é Davi nessa história? Quem que Davi representa? Jesus. Sabe quem é o povo que estava com medo lá atrás? Nós. Sabe quem que é o gigante? Satanás. Consegue entender? Quando Davi vence o gigante, o povo de Israel se levanta. Quando Jesus venceu o diabo e o pecado, nós perdemos o medo. Diga assim, por quê? Porque não há mais medo. O nosso representante venceu.